Versículo 10 começa dizendo, o apóstolo Paulo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Toda a passagem bíblica está embasada na compreensão do tempo verbal deste verbo, alegrei-me. O tempo verbal aqui é o grego auristo. É o auristo que está no passivo deponente do indicativo. Eu explico. O tempo auristo não existe na língua portuguesa. É uma declinação verbal que não existe no português. É um tempo verbal que indica uma ação completa, que já aconteceu. O auristo indica uma ação completa que já aconteceu, mas não define quando. Esta ação se completou num tempo passado indefinido. Ela aconteceu uma vez, mas os seus efeitos continuam. Ela é uma ação completa que acontece num tempo passado indefinido, que acontece o tempo todo e que continua tendo efeito na vida ou no sujeito que sofreu aquela ação até hoje. Paulo está terminando a sua carta aos Filipenses. E ao terminar a sua carta aos Filipenses, eu entendo que ele passa a abrir o coração e a falar de si mesmo para a igreja. E quando ele abre o coração e fala de si mesmo à igreja que é destinatária de sua epístola, ele fala de um sentimento contínuo, completo, que aconteceu num tempo indefinido da sua vida e continua acontecendo até hoje. Que sentimento é esse? Paulo diz: eu vivo, eu sou, eu fui cheio na minha vida de uma alegria que sobremaneiramente transbordou o meu coração, que num determinado tempo, que eu não consigo precisar, encheu a minha vida, e os seus efeitos continuam a acontecer até hoje. Alegrei-me completamente, grandiosamente, efusivamente, exaustivamente no Senhor. É assim que Paulo inaugura a perícope, o texto que nós olhamos com um pouco mais de calma nesta noite. Por que Paulo começa esse texto dizendo dele? É porque em algum verso anterior, no capítulo 4 mesmo de Filipenses, no verso 4, o apóstolo Paulo orienta a igreja que faça o mesmo. Alguns comentaristas chamam a epístola aos Filipenses de a epístola da alegria, por conta das inúmeras vezes que aparecem este termo na carta. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O verbo aqui não está no auristo. O verbo está no presente do indicativo. É uma ação que Paulo está requerendo da igreja. Vocês não são alegres, mas vocês precisam aprender a ser alegres. E a alegria não está em nada que vocês possam fazer, mas a alegria está no Senhor. Por isso vocês precisam aprender a se alegrar no Senhor. Se o verso 10 é uma ação completa em si mesmo, com o tempo verbal no auristo, dizendo que Paulo sofreu esta ação num tempo passado, indefinido, e que este tempo passado indefinido continua a exercer influência na sua vida hoje, ou seja, ele é um homem cheio de alegria. Pelo contrário, ele ensina a igreja que a igreja precisa encontrar esta alegria. E esta alegria não está em nada que a igreja possa fazer, a não ser que ela aprenda a descansar, a confiar, a caminhar, a ir para Deus. Quando eu olho para o contexto do capítulo 4,
eu percebo que de fato é tenso ser alegre. Outro dia, quando preguei a perícope anterior a esta, o texto no capítulo 4 aponta para conflitos na igreja. Evódia e Sintique estão nesta igreja. Elas não pensam concordemente no Senhor, ou seja, elas têm conflitos. Evódia e Sintique não são apenas mulheres. Elas representam, neste texto, todas as pessoas que estão na igreja, mas que não estão alegres no Senhor. Elas estão na igreja, mas elas causam conflitos na igreja do Senhor. Elas estão na igreja, mas chamam a atenção para si mesmas. Elas chamam a atenção para a sua falta de harmonia no Senhor. Elas chamam a atenção para a sua falta de vida com Deus. Elas chamam a atenção para si mesmas e não para Deus. O apóstolo Paulo aponta então para um ambiente de carnalidade, de falta de relacionamentos curados, para um ambiente de tensão no relacionamento um com o outro. É interessante, porque toda a igreja tem conflitos. A igreja de Corinto teve casos ali de deixar o cabelo de qualquer um em pé. Um filho que se deitou com a mulher do pai, a madrasta. Olha que coisa terrível. Um filho que teve relações sexuais, incesto. Irmãos mais ricos que humilhavam os mais pobres. Gente que não esperava o outro no dia da ceia do Senhor. Conflitos indizíveis, que fizeram com que o apóstolo Paulo tivesse a sua liderança questionada. E ele escrevesse, Paulo escreveu para Corinto com lágrimas. Com lágrimas. É tenso, irmão. É tenso. Foi tenso para o apóstolo Paulo. Eu aprendi, em 20 anos de ministério, que a igreja, presta atenção no que eu vou dizer agora, não se iluda. A igreja é o lugar que eu vivi as maiores alegrias da minha vida. Mas a igreja também é o lugar que eu vivi as maiores tristezas da minha vida. Em 20 anos de ministério, eu já pude provar de que toda a ilusão é falha. Se você não olhar para Jesus e confiar em Deus e crer no Senhor, os problemas da vida vão engolir você e fazer com que você desista da caminhada. Porque na igreja existem Evódias, Sintiques, Alexandres Latueiros. Existem pessoas difíceis. Existem pessoas que não vivem para a glória de Deus. Elas vivem para si mesmas. O Deus delas é o ventre delas. É o ventre. Elas gostam mesmo de si mesmas. Elas não amam o Senhor. Elas amam a si mesmas. Elas vêm para essa igreja ou para qualquer outra igreja em busca da bênção. Elas querem um Deus que funcione. Elas querem um Deus que dê para elas dinheiro, um carro novo, um emprego, a saúde, a vitória, a bênção, a glória. Elas querem contar o testemunho que estava ruim e agora está bom. Que era pobre e agora ficou rico. O Deus delas não é Cristo, é o ventre. Como é que a gente se relaciona com isso, irmão? O tema do mês é a verdadeira riqueza. Amor à verdadeira riqueza. Como é que a gente se relaciona com isso sem ilusão?
Como é que a gente se relaciona com essas ambiguidades, com essas idiosincrasias que parecem não fazer sentido à vida cristã bíblica? Como é que a gente luta? O apóstolo Paulo ensina. Ele diz que a igreja precisa se alegrar no Senhor, ainda antes do texto em questão, falando ainda do versículo 10, quando a nossa moderação é conhecida por todos. É como se Paulo dissesse assim: você vai enfrentar problema na sua vida cristã. Não se iluda, querido. Você vai enfrentar problema na sua vida cristã. Mas seja a sua moderação conhecida de todos. Seja a sua moderação conhecida de todos. Você vai enfrentar lutas na sua vida cristã, mas aprenda a vencer a ansiedade. Descanse no Senhor e não seja ansioso por nada. Você vai enfrentar lutas na sua vida cristã. Você precisa vencer as ilusões. Como? Deixando que a paz de Deus guarde o seu coração e guarde a sua mente em Cristo Jesus. Em tese, Paulo está dizendo, vocês precisam se alegrar no Senhor. Como é que você se alegra no Senhor? Você precisa vencer a ansiedade. Você precisa, em nome de Jesus, ser uma pessoa moderada. Você precisa deixar que a paz de Deus, ela invada a sua mente, de maneira que venha encher o seu coração de paz, e encher a sua mente, o seu pensamento, a sua lógica da paz do Senhor. Como que faz isso, irmão? Porque a vida é ao vivo. É ou não é verdade? Os outros pisam no seu calo ou não? Pisa ou não pisa? Pisa. A vida é ao vivo. Você arruma a casa. Irmã, você acabou de lavar o banheiro. Deu uma geral na casa. Chega o seu marido, desavisado. Ele toma banho, parece que um lava-jato dentro do banheiro. Suja tudo. No seu coração você não fala nada, mas no coração você fala miserável. É tenso, irmão. É tenso. As pessoas nos decepcionam, erram com a gente. Como é que não perde a alegria? Como é que não perde a alegria? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós precisamos de ajuda para encontrar a alegria no Senhor. É por isso que Paulo fala, queridos, se alegre no Senhor. A alegria está na verdadeira riqueza que é Cristo Jesus. Mas como é que faz isso se você é falho? Como é que faz isso se você não consegue? Como é que faz isso se existem embates na sua vida que entristecem você? Como é que faz isso se você está desanimado, desempregado, desiludido, lascado? Como é que faz isso se você está com raiva da igreja, querendo sair da igreja? Como é que faz isso se você está triste? Se você não tem mais ministério, se você não tem alegria para levantar do banco e servir a Deus, você nem sabe para onde você começa a servir o Senhor. Como é que faz isso se sua vida está no piloto automático? E você está naquele modo assim, levanta, come, assiste Globo Esporte, dorme um pouquinho à tarde, trabalha de novo, deita, dorme, e o outro dia? Mesma coisa. Até chegar o domingo, para você fazer alguma coisinha diferente, mas como é que encontra a alegria no Senhor? Se você se decepcionou com a vida, se decepcionou com a sua caminhada, você precisa da ajuda de Jesus. E é por isso que Paulo aponta para si mesmo. Ele diz, alegre-se no Senhor. E no versículo 10 ele diz, eu fui cheio da alegria do Senhor, de uma alegria tal, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que isso mudou a perspectiva de vida que eu tenho. A verdadeira riqueza em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, ele diz ainda ali no versículo
10. O motivo concreto que o faz celebrar aquele momento com a igreja. Ele diz: eu me alegrei sobremaneira porque vocês renovaram o cuidado para comigo. O verbo renovar aqui, ele aparece só aqui em todo o Novo Testamento. Você sabe o que significa renovar aqui? O verbo significa literalmente brotar, crescer de novo, florescer. A ideia é que a igreja havia abençoado o ministério do apóstolo Paulo, tanto com a presença quanto com a oração, mas aqui ele está falando de uma oferta de dinheiro. Isso havia terminado, e num determinado momento, agora, floresceu de novo. Qual é a ideia do apóstolo Paulo? Ele diz assim: vocês não fizeram antes, porque vocês não tiveram oportunidade, mas agora que vocês têm a oportunidade, vocês fizeram, ou seja, floresceu, floresceu de novo o cuidado de vocês para comigo. Irmãos, a alegria demanda uma visão correta da igreja, uma visão correta do outro. Você precisa olhar com mais amor para as pessoas. Às vezes a gente vive muito uma visão voltada para a gente mesmo dos relacionamentos. O apóstolo Paulo, ele tem uma visão linda da igreja. Ele passa um tempo sem receber oferta nenhuma da igreja. Ele passa um tempo sem ser abençoado financeiramente pela igreja. E agora ele recebe uma oferta. E ele olha para o tempo passado. E ele vê tanto o tempo que a igreja não ofertou absolutamente nada para o seu ministério. E agora que a igreja oferta um dinheiro para o seu sustento, ele vê tudo como a mesma coisa. E ele diz: eu estou alegre sobremaneira no Senhor. Vocês não tinham oportunidade. Ou seja, ele não coloca em questão o relacionamento com a igreja. Ele não coloca em questão o amor que a igreja tem por ele, e não o amor que ele tem pela igreja. Ele não coloca em questão o que Deus está fazendo nem na igreja e nem no ministério dele. É uma questão de oportunidade. Floresceu novamente. Durante 12 anos da minha vida eu vivi as 4 estações do ano. No norte dos Estados Unidos é muito comum. As estações são bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Se você tirar uma fotografia do mesmo lugar, nas 4 estações, você tem 4 paisagens totalmente diferentes. A mesma árvore, fotografada em 4 estações, ela tem 4 aparências totalmente diferentes. Na primavera, elas são floridas. No verão, elas são verdes. No outono, as árvores são coloridas. Vermelhas, amarelas, azuis. Uma paisagem maravilhosa, um pedacinho do céu. Mas no inverno, as árvores são secas. Secas. Parece um cemitério de árvores, a visão de uma floresta. Um cemitério de árvores. É interessante que quando nós chegamos em 2004 nos Estados Unidos, era inverno. As árvores todas secas. E eu andava então com esse meu amigo de carro, de um lugar para o outro, e eu disse a ele: as árvores estão mortas? E ele responde para mim: não, Juliano, as árvores não estão mortas. Elas apenas concentraram toda a sua energia no centro do caule, e elas abriram mão de tudo que era desnecessário. As folhas, os frutos, e elas concentraram toda a sua energia no centro, para que elas não pudessem morrer. Elas estão apenas secas, mas estão vivas.
estão secas, mas estão vivas. Quando a primavera vai chegando, é interessante que você dorme, acorda no outro dia, os botões das flores começaram a aparecer. E a árvore que estava seca, ela começou de novo a florir. Você não via um pássaro no céu. Um frio inclemente, terrível, que foi passando. As árvores floridas, os pássaros voltam. Eles começam a de novo fazer os seus ninhos. As abelhas saem das suas colmeias e começam a buscar novamente o pólen. A vida começa a florescer, os esquilos correndo pelo chão. A vida acontecendo ao vivo e a cores. Essa é a visão que o apóstolo Paulo tem da vida. Não é só quando dá certo que você tem que ficar feliz. Entenda uma coisa, querido. As portas que se abrem, elas são iguais às portas que se fecham. Quando elas são abertas ou fechadas por Deus. Se Deus fechou uma porta na sua vida, querido, Ele é Deus. Se Deus fechou uma porta na sua vida, Ele continua sendo Deus. Se você contraiu uma doença, Deus continua sendo Deus. Se você perdeu o seu emprego, Deus continua sendo Deus. Se você está enfrentando a maior luta da sua história, Deus é Deus. É inverno, mas tem vida ali, porque Deus continua ali. É triste, mas Deus está ali. E uma hora, esta árvore volta a florir de novo, porque Deus continua sendo Deus. É isso que Paulo está ensinando à igreja. Floresceu. Floresceu, sempre teve aí, mas agora floresceu. Não dava para ver, mas estava aí. Agora, floresceu. Floresceu. É interessante que o apóstolo Paulo, então, vem para o versículo 11, e ele diz, eu digo isso. Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção no versículo 11, querido, você que está com sua Bíblia aberta aí. Não por causa da pobreza. Olha o que Paulo está falando. Não é que eu estava necessitado. Porque, gente, não tem coisa mais gostosa do que você receber dinheiro quando você está quebrado. Fala comigo. Oi? Você está quebrado. Você não tem dinheiro para pagar o condomínio. Já passou por isso, irmão? Não tem dinheiro para pôr a gasolina no carro. O carro está ali, você fala, Deus, vamos a pé mesmo, que está dando mais certo ultimamente. A escola, chegou o dia que venceu a escola dos seus filhos, você fala assim, filho, vai lá, se te mandar embora, você finge que não é com você, fica lá, porque o pai não tem condição de pagar. Tem época que é difícil, e tem coisa mais gostosa do que chegar alguém para você e falar assim, você já viu o seu PIS? O que é isso, PIS? Digita seu CPF lá no site do INSS. Aí você digita lá, tem 5 pau no PIS. 5, pá! Ô, gente boa. O cara até muda o jeito de andar. Ele dá uma ajeitada. 5 mil reais, meu amigo. Estou bonito na fotografia. Vamos na churrascaria? Onde é que nós vamos? Vamos comer um pãozinho na requinte? Onde é que nós vamos? Eu estava quebrado, meu amigo. Agora não tem coisa mais bonita do que acontecer isso na vida de alguém. Um cliente, Marquito, aquela causa perdida, pá, 20 pau. Você fala, gente, 20 mil reais. Eu estava ali chutando lata ontem, agora estou bem. O sujeito com dinheiro é um bicho enjoado. É ou não é? Gente rica parece que não precisa de nada. Tem rico que é osso, irmão. É osso.
Eles olham para você assim: pastor, o senhor precisa melhorar. Tá com dinheiro, vai. Dinheiro. Ele olha de cima para baixo para você, fala assim: você não tem dinheiro? Talvez Jesus não te abençoou. Eu fui abençoado. Outro dia um cara botou na internet um negócio. Ele botou uma foto de uma vista maravilhosa. Aí ele falou assim: cada um tem a vista que merece. Eu estava olhando para a minha janela de casa. Irmão, um dia você vai lá ver minha janela lá em casa. Eu dá no telhado da casa do outro. A visão de trás é um muro. Eu falei: eu não estou merecendo nada. O que eu estou merecendo? Um telhado e um muro. E uma antena. E a cruz da igreja católica. Isso é a visão da minha cozinha. Pelo amor de Deus. Cada um tem a vista que merece. Eu falei: irmão de Deus. É o rico. É osso, irmão. É tenso. E Paulo está dizendo aqui: eu não estou falando isso para vocês por causa da pobreza que eu estava vivendo. Pobreza aqui é a mesma raiz da palavra esterilidade. Não tinha recurso. Paulo estava estéril do ponto de vista financeiro. Ele estava sem recursos. A igreja mandou uma oferta e ele fala assim: eu não estou escrevendo, eu não estou nem motivado por isso. Não é isso. Não é isso. Porque o dinheiro, querido, ele não pode mudar o seu humor. Amém? Nem você ficar alugado quando você tem dinheiro, passando aqueles cantores de rap, fazendo assim com a nota, usando aqueles cordãozão, e nem você ficar desanimado quando você teve que vender o carro para pagar a conta e está andando de ônibus. Paulo está dizendo: não é nem a pobreza e nem a riqueza que me motivam a servir. A motivação, a alegria está em outro lugar, está no Senhor. Está entendendo o que eu estou falando, querido? Dá para dar um amém aí? Amém? É por aí. Paulo fala assim: eu aprendi. Olha que coisa linda. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Fala comigo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. É tenso, irmão. Como é que é? Eu aprendi. Olha as situações que Paulo fala. Eu tanto sei ser humilhado quanto honrado. Eu tanto sei ter fartura quanto ter fome. Eu tanto sei viver com abundância quanto em escassez. Paulo está dizendo: eu aprendi. Que 3 situações são essas? Olha com mais calma comigo. A palavra humilhado aqui, ela significa literalmente que o nível do apóstolo Paulo foi reduzido. É um nível mais baixo. É um soldado, isso é uma palavra militar. É um soldado que tem uma patente mais baixa. Outro dia, estava indo para o Rio de Janeiro e passei lá na terra do pastor Amauri. O pastor Amauri é fluminense. Nasceu no Rio, cidade de Resende. Não é esse, pastor? Na estrada de Resende tem a academia da AMAN, das agulhas negras, onde formam os oficiais do glorioso, maravilhoso Exército Brasileiro. O que é que acontece? Um menino sai da AMAN com 19 anos, 20 anos. Você sabe o que ele é quando ele sai de lá? Tenente. Tenente. Aí ele vai para o quartel. Chega no quartel, tem um sargento que tem 50 anos de idade. 50 anos de idade. Pensa num sargento pedreira. Rala com a tropa. Corre com aqueles tal, dá tiro, sobe, desce. Pá. Um menino de 20 anos, porque tem uma estrelinha aqui, ó, manda nele. E o sujeito, o homem, 50 anos, pai de família, ele tem que virar para o tenente, que não sabe nem escovar o dente ainda direito, que liga para a mãe dele que está com fome, que nem paga a conta ele sabe ainda, e ele tem que falar: sim, senhor, não, senhor, claro, senhor, um cafezinho, senhor, mais alguma coisa, senhor, estamos juntos, senhor, posso tirar folga, senhor?
Sim, senhor, não, senhor, e tá bom, é só isso que vai falar. Porque a patente dele é mais baixa. Isso é ser humilhado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu aprendi a viver num nível inferior. Ô irmão, subir na vida é fácil. Tá bom? Você morava lá em Guaianazes, lá no finalzinho da Zona Leste à esquerda, deu uma melhorada, aí você mora num apartamentão na Anália Franco, de frente para o shopping, pensa num apartamento, 25º andar, elevador panorâmico, você liga para pedir comida no iFood, você está bem pra caramba, você está bem, está voando baixo, vai para Disney, que nem quem vai para, que nem pega a linha vermelha, pega a ponte aérea para os Estados Unidos. Aí aconteceu uma coisa na sua vida e você quebrou. Migão, voltar para Guaianazes é duro, viu? É ou não é? Voltar é difícil. Voltar é complicado. Descer o nível é complicado. Aqui no Brasil a gente dá nome para as coisas, que a gente gosta do nível. Você não tem uma calça. Você viu minha calça da Calvin Klein? Você viu minha bolsa da Gucci? Você viu o meu sapato? Sei lá que marca que tem de sapato. Você viu o meu sapato? Que marca que é, cara? Qual que é a marca das meninas aí, cara? Hã? Da? Democrata. Arezzo. Eu sei que custa caro. A gente põe nome nas coisas, irmãos. Que a gente gosta das coisas. Ninguém fala assim, você viu minha calça que eu comprei na 25? Você viu a minha blusinha chinesa? Você viu aquela minha camisa linda que eu comprei no Bazar da SAF? Ninguém fala isso. Porque a gente diminuir é complicado. É isso que o Paulo está falando. Eu aprendi a não ligar para essas coisas. Eu sei diminuir e eu sei também ser honrado. Ser honrado aqui é ter em excedente, é ter recursos. Eu aprendi a ter fartura, ou seja, ter o que comer, e eu aprendi a viver com fome. Eu aprendi, para mim aqui, o mais sério de todos, eu aprendi aqui a viver em abundância, e abundância aqui é sinônimo da palavra anterior, é ser honrado como homem. Eu aprendi que as pessoas, que é muito bom que as pessoas me respeitem, perdão, mas eu também aprendi a viver em escassez. E a palavra escassez aqui significa literalmente ser deixado para trás. Escassez aqui significa ser esquecido, ser tratado como alguém inferior, sofrer a necessidade porque foi esquecido, não ser considerado digno. É isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi a ser considerado digno, mas eu também aprendi a ser largado para lá. Eu também aprendi a ser considerado indigno, a que os outros pensem que eu sou inferior. Eu aprendi, essas coisas não me afetam. Eu aprendi ser honrado, é o que Paulo diz, ou ser ridicularizado. Para mim, tanto faz. Você sabe como é que Paulo responde? Ele diz, eu aprendi a ser humilhado e honrado. A resposta é, eu sei viver das duas formas. Eu sei viver humilhado ou honrado. Fartura ou fome? Como é que Paulo responde? Ele diz, eu tenho experiência. Eu sei o que é ter o que comer, mas eu também sei o que é não ter o que comer. Quem já passou fome aqui sabe do que eu estou falando. Não é passar fome entre o almoço e a janta não, viu, querido? É passar fome de não ter o que comer. Essa é uma das experiências mais doloridas da vida humana. Não ter o que comer é complicadíssimo. Outro dia eu estava aqui no escritório, na igreja, e eu ouvi um grito de um homem, desesperado.
com 2 filhos pequenos, um homem todo tatuado, e ele gritava assim: me ajuda, porque nós estamos com fome em casa, e se eu não arrumar o que comer, eu vou assaltar alguém, porque não tem saída. Eu saí do escritório, do gabinete pastoral, e eu fui conversar com esse homem. Ele tremia de cima e embaixo, desesperado. Já fazia 2 dias que ele estava atrás de comida para os filhos dele. Quando ele soube que eu era pastor, ele começou a chorar desesperado. Ele falou: pastor, me ajuda, porque eu não quero voltar para o crime, eu não quero voltar para a prisão, mas a fome me impulsiona, me leva a isso. A fome é desesperadora, irmão. Só quem passou fome sabe do que eu estou falando. E Paulo fala: eu vivi contente com fome, e eu também vivo contente tendo o que comer. Eu tenho experiência nessas 2 coisas. Ele diz mais: eu sei viver quando as pessoas me tratam bem, e eu também sei viver quando as pessoas me tratam mal. E você sabe a que ele responde a isso? É a essa dinâmica temática que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está falando de dinheiro, ele não está falando para a teologia da prosperidade, tudo posso, com coisa que alguém pudesse fazer qualquer coisa. Ele está falando de si mesmo. Ele está dizendo assim: eu posso viver de qualquer jeito, porque quem me fortalece é Deus. Eu posso viver sendo honrado ou humilhado, com fome ou com fartura. Eu posso viver tendo tudo ou não tendo nada, porque quem me fortalece é Deus. Deus é quem me fortalece. É aí que está a alegria do crente. O texto continua e eu vou caminhando aqui para a fase final dessa reflexão, querido. Olha para o versículo 14. Dá uma olhada para o versículo 14. O que Paulo fala? Ele diz assim: todavia fizestes bem. Fizestes bem. Os filipenses sempre foram parceiros do apóstolo Paulo. Sempre. Eles sempre mandaram recursos. Paulo reconhece isso aqui. Vocês fizeram bem, se associando comigo na minha tribulação. Se você olhar para o versículo 15, há outra vez ali a palavra associar. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber. Qual é o princípio aqui da verdadeira riqueza? Qual é a dinâmica que Paulo está ensinando aqui? Olha comigo. Associar, no versículo 14, fizeste bem, associando-vos. Associar ali significa literalmente ser coparticipante, estar junto. É isso que Paulo está dizendo. Vocês sempre estiveram juntos. Vocês tomaram uma decisão, Filipenses, de ter comunhão com o meu ministério. Se associar, então, não é mandar dinheiro, é estar junto. Amém? Está pegando onde é que eu estou indo aqui? Se associar não é mandar uma oferta. Às vezes a gente reduz o trato com o dinheiro na igreja a dar dinheiro. Ô irmão, é muito mais do que isso. O termo aqui é ser coparticipante, é participar junto da obra que o outro está fazendo. É ser coparticipante do que Deus está fazendo na vida do outro. E deixar que isso aconteça, tanto de forma espiritual, quanto de forma concreta, na oferta em si. No versículo 15, a palavra associar ali é o verbo koinoneo, de onde vem koinonia. Nenhuma igreja, olha como a tese está provada aqui, nenhuma igreja teve koinonia comigo. Vocês perceberam que quando, no início da pregação na Macedônia, nenhuma igreja teve comunhão comigo, não teve koinonia. Mas vocês foram coparticipantes. A ideia aqui
é que a oferta financeira, ela está relacionada à comunhão. Mais do que enviar recursos, irmãos, a igreja de Filipos é coparticipante no ministério do apóstolo Paulo. Mais do que recursos, eles têm comunhão. E é a comunhão que faz com que eles enxerguem a necessidade. E quando eles percebem a necessidade, eles ofertam. É por isso que quando alguém fala assim, eu amo a minha igreja, a pergunta que vem logo depois é, você tem comunhão com a sua igreja? Eu amo a igreja, da boca para fora? Eu amo a minha igreja, pelo que a igreja faz por você? Eu amo a minha igreja, como é que você mostra esse amor? Como é que você mostra esse amor? Você mostra esse amor de duas formas. Primeiro, tendo comunhão com a igreja. Tendo comunhão com a igreja. Percebendo a obra da igreja. Sendo participante daquilo que Deus está fazendo aqui. Sendo participante, tanto com a sua presença, quanto com os seus recursos financeiros. Eu amo a igreja. Isso precisa se concretizar, querido, uma hora ou outra. Como é que você ama a igreja? Às vezes, eu vou falar um negócio aqui, você aguenta aí, tá? Aperta o cinto aí, vou falar. Às vezes você fala assim, eu amo a igreja, eu sou dizimista. É pouco, irmão. O dízimo não é seu. O dízimo é do Senhor. Se você não é dizimista, deixa eu te dar uma notícia simples. Você está pecando contra Deus. Ok? Então você precisa resolver. Como é que você resolve a questão do dízimo? Você pega 10% do seu salário e entrega na obra do Senhor. Onde? Na igreja que você está sendo alimentado. Posso ouvir um amém? Amém? Resolve isso, irmão. Você sabe por que você não dá o dízimo? Você tem medo. Você tem medo que vai faltar. Você tem medos no seu coração. Então você retém o dízimo por medo. Não tenha medo. Vença o medo, vença o egoísmo, vença o temor de falar de dinheiro, vença a falta de fé na sua vida e creia. Agora é mais do que isso. Eu amo a minha igreja. Você precisa orar ao Senhor e estar atento às necessidades da igreja e ser um ofertante na obra do Senhor. Porque não é possível, não consigo entender alguém enxergar a necessidade e não abençoar. A palavra do Senhor diz que em Atos eles vendiam tudo o que eles tinham. Parece uma loucura nos nossos dias, mas eles vendiam tudo o que eles tinham e entregavam ao Senhor. Criam na causa, tinham comunhão, olhavam para a situação e se compadeciam. Eu fico pensando e sonhando com uma igreja onde os irmãos deixam de comprar o que querem para juntar aquele dinheiro e ajudar a igreja a avançar. A gente precisa perder o temor, queridos, de falar sobre isso em nome de Jesus. Porque não é porque tem pastor ladrão por aí e tem igreja que fica enriquecendo a liderança e comprando um monte de patrimônio para enriquecer e põe no nome da igreja, mas é o pastor que usa, e pastor andando de avião, e pastor deitando e rolando com o dinheiro da igreja, saindo na revista Forbes como homens mais ricos do mundo. Que a nossa igreja é assim. A nossa igreja não é assim. A nossa igreja presbiteriana da Penha não é assim. Isso aqui é um farol para a pregação do evangelho neste canto da cidade. E nós precisamos, irmãos, envolver a nossa vida com o que Deus está fazendo aqui. O seu tempo, os seus recursos, os seus sonhos, a sua vida, a sua história com o que Deus está fazendo aqui em nome de Jesus. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo ali? Tem uma câmera ali. Tá vendo uma câmera ali? Olha lá, querido. Câmera ali. Tem outra câmera aqui. Tá vendo lá em cima? Tem outra câmera lá em cima. Tá vendo ali atrás? Tem outra câmera lá atrás. Oferta, irmãos.
de irmãos que falaram assim: nós precisamos que outras pessoas assistam o culto. E aí então eles botaram a mão no bolso e compraram o equipamento, e está aí, irmão, abençoando milhares de pessoas. Gente que ama a igreja, ama de fato. Aí você fala assim: mas pastor, eu não tenho recurso. Irmão, não estou falando de dinheiro. Estou falando de dinheiro. Eu estou falando de você perceber a necessidade e orar ao Senhor e dizer: Deus, o Senhor quer que eu me envolva? Eu vou me envolver em nome de Jesus. O pastor Amaury está chamando, nós temos que comprar essa casa aqui, nós temos que comprar aquela casa ali, a igreja está crescendo, não tem espaço. Irmãos, olha que oportunidade da gente pular na enchente e colocar a mão no bolso e ir para cima em nome de Jesus, porque tem uma obra aqui. Quando você sai ali por aquela porta, eu queria que você, quando saísse hoje, desse uma olhada do lado direito. Tem uma arvorezinha ali plantada. Você sabe o que é aquela árvore que está plantada ali? Alguém faz ideia? Alguém já viu essa arvorezinha ali? Ninguém viu. Ou você tira uma foto daquela árvore. Você sabe que árvore que é aquela ali? É uma oliveira. Uma oliveira foi plantada, não é, pastor? Foi plantada na porta daquela igreja. Nós vamos ter morrido. Pastor Amaury já vai estar com Jesus, eu vou estar com Jesus. Nós tudo aqui vamos estar com Jesus, uns mais rápido, outros mais devagar, mas nós vamos tudo. Nós vamos estar com Jesus. Hã? E se Jesus não voltar, aquela oliveira vai estar ali, como testemunha daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Ela vai estar aqui daqui a 100 anos, irmãos, como testemunha daquilo que Deus está fazendo. Aquilo é um símbolo para mim. Quando eu vi aquela oliveira plantada, eu até disse isso para o pastor Amaury: ela vai estar aqui depois de nós, porque o que nós estamos fazendo aqui é para depois de nós, queridos, em nome de Jesus. Tem pastores dessa igreja aqui que estão ali no departamento infantil e que vão pregar nesse púlpito aqui. Eu amo a minha igreja. Precisa investir, irmão. Você precisa estar no ministério. Você precisa sair do lugar em nome de Jesus. Essa é a verdadeira riqueza. Quando você se envolve de coração naquilo que Deus está fazendo. Coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo diz: eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu estou suprido, versículo 18, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. De novo, Paulo ele relaciona a oferta à comunhão, e ele relaciona agora a oferta a aroma suave, a sacrifício. É uma imagem cultica, ele está vendo culto ao Senhor naquilo que os irmãos fizeram. E você sabe o que Paulo escreve sobre a igreja em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, e manifesta em todo lugar o perfume, o aroma, a fragrância, é a mesma palavra do seu conhecimento. E ele no versículo 15 diz: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Quando Cristo foi moído naquele madeiro, o cheiro que subiu às narinas de Deus foi agradável, aroma suave ao Senhor. É a igreja de Cristo, aroma suave ao Senhor. Por isso que quando você abençoa alguém, Deus se alegra. Deus se alegra. Quando você faz bolinho, de fubá, e serve aquele bolo. Quando você pega R$50, irmão, e entrega de oferta para um missionário, para um jovem que está sem emprego. Quando você sai com alguém e diz assim: come o que você quiser, porque hoje eu quero te abençoar, eu quero pagar a sua conta hoje. Quando você percebe que alguém está em necessidade, você faz uma compra de mercado e leva lá para essa pessoa. Quando você decide perceber as necessidades dos irmãos e da igreja, você sabe o que isso é para Deus? Você sabe o que isso é para Deus? Bom perfume. Deus fala: ali vai um crente perfumado.
ali vai um bom perfume, alguém que vive o Evangelho genuinamente. Nós somos o bom perfume, o resultado do sacrifício de Jesus. E o texto termina, querido, com uma oração de Paulo, e eu termino assim também. Ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza. O que é que Paulo está admitindo aqui? Que Deus é rico. Tudo pertence a Deus. O meu Deus é um Deus pessoal. O Deus que derramou essa alegria perene na minha vida. Esse Deus que me ensinou a viver. Eu já vivo sem ansiedade, sem ilusão. Eu aprendi a viver, com ou sem abundância, escassez. Eu aprendi a viver. Esse Deus que me ensinou, Ele é um Deus rico. Rico em sua glória. E o meu Deus, em sua riqueza em glória. Olha a oração de Paulo. Ele há de suprir toda e cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus.